Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Arquivo 21. Meu povo, quarta-feira abençoada dedicada a José de Nazaré. Fiquei devendo o final da entrevista da Maria do Rosário com o padre Alexandre dos Anjos. Você se lembra, né? Mas antes, eu quero mostrar uma cena muito especial que está na minissérie A Vinda do Messias. Após o anúncio do anjo para São José, ele foi procurar por Maria. Como será que foi este encontro? A nossa dramaturgia vai nos ajudar a refletir. Vamos ver. Eu preciso falar com você. Eu também preciso falar com você, Maria. José... Não diga nada. Eu já sei de tudo, Maria. Precisamos nos casar logo. Afinal, Jesus vai precisar de um pai. E a mãe do Messias precisa de um homem do seu lado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Grande é o Senhor. Mas, José, como é que você ficou sabendo? Um anjo me apareceu em sonho esta noite. Ele me contou tudo. Foi uma experiência tão extraordinária. Esse sonho me transformou. Me deu uma força muito grande. Me capacitou para essa missão, que está tão acima das minhas forças. Louvado seja Deus. Oh, José, eu não dormi a noite inteira. Eu fiquei rezando o tempo todo. Eu não podia mais esconder isso de você, José. Mas eu não sabia como agir. Mas eu tinha certeza que Deus estava agindo ao meu favor. Só que eu não sabia como, nem quando. Tudo vem ao seu tempo, Maria. Se você tivesse me contado uma coisa dessas, provavelmente eu não acreditaria. Quando eu iria imaginar que a minha noiva seria a virgem profetizada por Isaías, a mãe do Emanuel? Quando eu podia imaginar que tudo isso iria acontecer comigo, José? Eu, uma menina pobre do interior. Oh, José, Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Ai, padre, a gente fica emocionado, né? Eu tô chorando aqui. Somos dois. É, porque Gente, que lindo. a gente vê o plano de Deus mesmo sendo realizado ali, não é? Uma das questões mais intrigantes na cena que a gente viu, a angústia dos dois. Os dois corações angustiados. De um lado ela, como é que eu vou explicar? E ele né? sem entender. Então, Coitado. quem fez a cena foi muito bem trabalhada, uma coisa linda mesmo, e mostra esse plano de Deus, como a gente estava falando, né? Linda a frase de José. A criança precisa de um pai E a mãe do precisa de um Salvador marido. precisa de um homem, do De um marido homem. do seu lado. Gente, é fantástico isso. Esse é bem o plano de Deus de verdade. Jesus tinha que vir ao mundo de uma mulher virgem e com um pai. O pai Para José. não ser desmembrado de uma família, não é, padre? Seria
impensável naquela época. Incoerente também, né? Incoerente, uma criança sem uma família. Então a gente vê ali que Deus quis uma família e não, com todo respeito, uma produção independente, não é mesmo? Com certeza. É esse aspecto familiar que, inclusive, o Papa falou ontem, quando escrevia a carta dele apostólica. Não dá para pensar numa família, numa criança sem uma família, sem um seio familiar. Então, é isso que também a gente quer retratar, quer comentar no programa que a gente está, que é esse projeto da TV Século XXI. E esse plano de Deus, não é, que constituiu essa sagrada família, que Jesus viveu ocultamente ali 30 anos, nos diz a igreja, não é? E nesses anos em que viveu, também se chega aos nossos ouvidos que José morreu. Em algum momento ali, em algum ponto desses 30 anos, José morreu. E aí, ficou a viúva e o órfão. Mas como aconteceu isso, padre? O que o senhor tem a nos dizer sobre esse assunto em especial? É complicado. Não existe um texto bíblico que fale da morte de José. Supõe-se que ele tenha morrido depois dos 12, depois quando Jesus... Porque ele estava presente ali, né? No templo. Na suposta perda de Jesus no templo. Né? Aos 12 anos. Eu não gosto de considerar como perda. Não já se viu uma mãe perder um filho assim. Mas era plano de Deus que Jesus ficasse ali. Que acontecesse aquilo. Acontecesse. Assim como era plano esse encontro que nós acabamos de ver aí, né? E ele deve ter morrido entre os 12 e os 30 anos. Porque com 30 anos, Jesus começa a sua missão. Existe um texto do século II que conta a morte de São José. Eu vou ler para vocês. Por favor, padre. A narrativa diz o seguinte: sentei-me na cabeceira de José e minha mãe sentou-se aos seus pés. É Jesus falando. É Jesus contando. Vieram Miguel e Gabriel ao meu pai José. Assim expirou com paciência e com alegria. Ainda continua o relato e faz uma promessa a quem praticar a devoção a São José. Isso é um escritor do século XII escrevendo. Eu abençoarei e ajudarei cada pessoa da igreja dos justos que no dia da tua memória, ó José, oferecer um sacrifício a Deus. E quem meditar sobre tua vida, sobre teus cansaços, sobre teu trânsito, tua morte neste mundo, quando eu morrer, cancelarei do livro os seus pecados. Na casa onde houver uma lembrança de ti, não entrará a doença nem a morte. Nossa, bonito, padre. Né? Bonito demais. E isso é algo assim extraoficial da igreja? Como que a gente pode explicar isso? O cânon da Bíblia já foi fechado. São aqueles 73 livros que nós temos, mas existem outros escritos e que não são considerados inspirados totalmente por Deus. Mas a história a tradição, vamos dizer assim. A tradição coloca e usa desses livros. São os deuterocanônicos, né, que aí a gente usa, ou apócrifos, melhor dizendo, Sim. que existem o Evangelho de Tomé, e esse texto, e esses textos que vão sendo passados pela tradição, mas que não são necessariamente bíblicos. Padre, mas se numa família católica, onde se vive, se respira o ar da fé, a gente já consegue, assim, entre lágrimas, ver a morte, sentir a morte como uma passagem para Deus, imagine na Sagrada Família, né? Eu comento, às vezes, nas missas de sétimo dia, uma expressão que usa São Francisco de Assis. Venha, minha irmã morte. O dia que a gente conseguir ver a morte como nossa irmã, não como nossa inimiga. E parte da vida, né? E parte da vida. E eu vou para Deus. Se eu vivi bem aqui, eu tenho certeza que quando terminar essa minha vida, eu vou para junto de Deus. E para que ter medo? Valei-nos São José. Valei-nos São José. Obrigada, viu, padre? Eu que agradeço. Deus lhe pague. Amém. E a gente termina esse momento sempre cantando hoje uma música que vai nos emocionar. Ah, padre, sempre que tem um padre aqui eu peço isso. Você pode abençoar todos os telespectadores? Claro. Todos. E que essa bênção chegue ao teu coração, você que precisa, essa bênção pela intercessão de São José. Queria recordar hoje tantos irmãos e irmãos nossos desempregados.
É mesmo, padre, que não tem um trabalho. E que precisam, como José, sustentar a sua família. Então, que essa bênção, pela intercessão de São José, chegue a todos. Pela intercessão de José, o esposo de Maria e o pai de Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E nós encerramos esse nosso momento de conversa sobre o querido São José, de quem todos nós somos devotos, cantando para ele também. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela, de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, mas nada disso acontecia. Você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar ou se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, e o seu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse seu pobre filho um dia andou com algumas coisas na cabeça que fizeram chorar sua Maria? E nós não queremos fazer Maria chorar. Mas me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Você acabou de ver a Maria do Rosário homenageando nosso glorioso São José. E ainda uma bênção especial do Padre Alexandre dos Anjos. Em breve eu trago mais conteúdos relacionados a este grande santo que é considerado patrono e também guardião da Igreja. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!